com o teu coração. Aleluia, Jesus. Quando você sentou aqui, Jesus começou a passear no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Eu creio. Quem tem a chave está abrindo. Amém, Jesus. Quem tem a chave está abrindo. Jesus está abrindo esta noite. Aleluia, nesse Jesus. lugar. Eita, Jesus. Não se negue, não. Você vai contar. A mulher, ela diz: oh, aleluia, eu não tenho marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí tentou botar um ponto. Aí Jesus, com o dedo dele, que é de borrão, apaga o ponto. É, Jesus, é mesmo. Aí disse: tu não tem marido. E disseste bem, porque já possuíste 5 homens, e o que tu hoje estás não é teu. Olha que palavra dura, crua, mas verdadeira, tem o poder de transformar. Ela disse: o que? Quem te contou? Eu vejo que tu és profeta. Aí lembrou-se ela de quê? De sua infância. Lembrou ela de sua infância nos conselhos de mamãe e papai. Sabe o que ela disse? Tu és judeu. E os meus pais adoravam adorar nesse monte. E se diz que a salvação vem do judeu. Olha, Jesus, ele não só quer parar para dar água, como ele quer levantar muita gente aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Quando começamos a ver esse texto sagrado, aí falemos um pouco, enfatizemos na escritura que lemos, que Davi se perturbou-se. E quem está em cima, irmão, é muito difícil de olhar para quem está embaixo, viu? O levita humano abriu aqui e disse: aplauda, porque que eu aplaudi, ele faz assim, ó, mas é só ele que faz assim, ó. Maravilhoso, aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, meu rei. A Bíblia diz que ele fica assim, irmão. E ele faz mais assim, ó. Ele pega a terra e coloca na mão. E quando ele olha, ele vê um demônio. E ele diz: e onde é que tu vem? O demônio olha para ele cansado, suado, e diz: eu vim de rodear a terra. Tu precisa rodear, e eu com meus olhos enxergo de perto. Aleluia, Jesus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia, Deus. Ele é ontem, hoje, amanhã e eternamente. Não tem quem empate com ele. Com ele é só vitória. Aleluia. Para desse negócio de dizer que é derrotado, de dizer que não vai conseguir. Deus vai mudar e fazer você ver que é contigo na peleja. Rada da Sou, Rimimou Donaia. Eita, Rimimou, Patata. fala, Jesus. Seja o nome de Jesus. Deus, ele perturba alguém para mudar a história da tua história. Aleluia, Deus. Talvez o irmão que esteja do teu lado tenha te ajoelhado com você só para te ajudar. Ou talvez tenha levantado só para mangar da situação que você está passando. Mas Deus está vendo tudo. Aleluia, Deus está vendo tudo. glória a Deus. Deus vai se levantar e alguém vai se perturbar. Deus vai tirar conforto de alguém para te abençoar. Aleluia, Jesus. Pode se preparar para a surpresa de Deus na terra. Aleluia, Jesus. Um cara sem infância, 5 anos de idade, da idade desse meu menino Moisés. Só que Moisés não se envolveu mais, já tem cara de 15. Eu não tenho culpa, né? Parece que é na família dos filisteus, só nasceu gigante lá em casa. Com 5 anos. Que é isso, gente?
5 anos de idade. Chega a notícia em Jeriel que o quê? Aconteceu uma grande peleja. A casa de Saul agora está sendo destruída. Tacaram fogo, tacaram espada nos guardas. Saul está perdendo na peleja. Olha para Jonas, estamos perecendo. Glória a Deus, aleluia. Jonas, nós estamos perdendo o feio, mas o número da gente está diminuindo cada vez mais. A Bíblia diz que Saul, para não ser envergonhado e dizer alguém que matou Saul foi honrado, porque matar um rei naquela época era honrado. Ele pede para um dos soldados dele e mata ele. O soldado recua. Ele coloca a sua espada, irmão, e se lança sobre ela. Ali acabou-se uma família, acabou-se um reinado. E agora aquela mulher que servia de doméstica. Tem gente, irmão, que é doméstica, pensa que é o fim do mundo, é não. Se você tiver Jesus e for uma doméstica, não se preocupa não. Deus vai te exaltar tanto. Aleluia, Jesus. Não diga não, porque alguém te chama de babá. Eita Deus. Aleluia, Jesus. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. É desse jeito. Ele pega quem está embaixo e bota em cima rápido. Aleluia. Não demora muito não, tem que fazer coisas acontecer. Eita Deus. A Bíblia diz que no meio da confusão chega a notícia na casa de Saul. E quando chega a notícia ruim, um olha para um lado, olha para o outro, ninguém vê verdadeiramente mais que um proteja. Porque uma vez que o líder da casa é morto, todo mundo morre com ele. Se uma casa de 10 famílias, parece que sai 10 cachorros dali. Porque parece que se reinicia novamente uma vida. E essa vida vai ser um novo mundo. Tudo vai ser diferente. Já não é mais como era antigamente. Olha a mudança de Deus chegando. Aleluia, Eu Jesus. creio. Às vezes é preciso descer alguém. E é forte, viu? Aleluia. Às vezes é preciso descer alguém para Deus levantar você. É, que jeito. Mesmo que você sinta a dor da perca, mas foi necessário para Deus concluir a obra que tem na vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, ó, que aquela ama, ela sai com aquela criança linda, formosa, nos seus braços. Mas quer saber se o cabo é arrochado? Bota um revólver na cabeça dele. É mesmo. Ele conta até o que não fez. Vai. Eu fiquei de frente com uma pistola, com um laser. O advogado. Onde é a bagulho? Só assim. Eita Deus. Jesus. Eita Deus grande. E eu aqui numa raça daqueles cachorros bem ruins. Querendo pegar o cabo de dente. E Jesus disse que não vai não. Porque eu estou botando no termo nesse negócio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus Bem primeiro. drogado. Poxa, eu estou desocupado com esse cabo bem ligeirinho. Eu acabo o trabalho com a mesma ferramenta dele. Aí Jesus, primeiro. A Bíblia diz que quando aquele menino ele está no momento mais alegre da vida, que é procurando tirar suas dúvidas. Como é isso? Como é aquilo? É o momento que a criança mais se diverte, corre, brinca, pula. Cara, tem uma energia que você se sente e fica de boca aberta, amor. No momento que a criança estava vivendo mesmo a sua infância, aconteceu uma tragédia dentro de sua casa. A empregada tenta correr, irmão, mas ela precisa se defender. Aquela criança escapa dos braços dela e cai. E ao cair, irmão, a gente não tinha uma medicina de hoje. Nós estamos falando de um tempo, irmão, que a gente hoje reclama porque sai daqui ali para o Cruzeiro a pés. E antigamente,
transporte era jumento e custava o preço de um carro novo na casa. Hoje nós vivamos, gozamos, irmão, de prazeres bons e reclamamos de tudo. É desse jeito. Se tem um cuscuzinho para deixar os dentes com uma cor melhor, o cara fica reclamando. Eu acho bonito. Quando eu dou uma risada pro irmão, que o irmão chega a brilhar amarelo. Eu digo, primeira de luxo, irmão. Eu tenho nem tirar a capa. Eu digo, nem lava a boca nem gargalei. Tem problema nenhum. E não fala demais não, senão o bicho cresce. A Bíblia diz que aquele menino, quando ele cai nos braços daquela mulher, irmão, aquela mulher, ela se sente agora que não, ou eu ou o menino. Entre eu e o menino é melhor a minha vida. Morreu. E o menino, por falta de assistência agora, o impacto da queda na hora da carreira quebrou as suas pernas. Já imaginou, irmão? Você tem as pernas inteiras e alguém quebrar as suas pernas? É? Mas você vai andar com as pernas quebradas. Aleluia, Jesus. Tem coisa na vida que tem que acontecer bem. É verdade. As pernas se quebram, mas a fé permanece. É desse jeito, amém. A Bíblia diz que ele, quando ele cai, quebra ambas as pernas. Aí vai passando um mercador que mora em Lodebar. Por que esse mercador? Ele quis morar em Lodebar. Antes de eu pegar a palavra, eu pesquiso a palavra. Eu estudo a palavra, faço a avaliação da palavra, para saber se é do acordo de Deus pregar aquela palavra. Aleluia. Mais correta. Existem algumas ministrações que chegam a dizer que Mefibosete agora foi ser criado pelo mendigo. Não. Equivocou-se, camarada. Ele foi ser criado pelo mercador. Uma pessoa que possuía posses. E ele escolheu o quê? Ele escolheu Lodebar. Por que Lodebar? Porque Lodebar ninguém queria negociar lá dentro não. E ele queria negociar lá dentro de Lodebar. E ele pega aquele menino agora e adota aquele menino, irmão. E como nós estamos falando de coisas que não eram tão avançadas, não teve conserto para as pernas do menino. E o menino agora ficou aleijado dos dois pés. E cresceu com aquele desgosto dentro de si. Porque ele foi morar numa terra, irmão, muito distante de tudo. Já imaginou? Você vir para uma terra longe de tudo. Aqui onde você está morando hoje é outro mundo. É o Lodebar. Terra seca. Terra sequíssima. Onde traz assombração. É desse jeito. Onde papai e mamãe não existem por perto. Onde o maior conforto que a gente tem é quando estamos ajoelhados. Deus, ele permite a gente chegar numa terra estranha para ter mais intimidade conosco. É, Jesus. Chegamos aqui, se estivéssemos lá, estava na farofa da vida. É desse jeito. Essa hora os pés cheios de lama e a gente dançando forró. É mesmo. Se olhar para mim, eu vou te chamar para dançar. Só o sangue. Mas estamos aqui, alegre, sem malícia, sem maldade, e vendo Deus fazer coisas acontecerem nos favorecendo. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que aquele menino ele foi crescendo, e os pensamentos sempre focados em quê? Em um dia muito distante, eu conseguirei ainda ou não? Sonhando em outro dia pisar naquele palácio. Sonhando em outro dia visitar aquele povo da sua idade. O que você não pode parar de fazer, sabe o que é? É de sonhar. Sonhe, irmão. Vai sonhando. Sabe quem está te mantendo de pé? Os sonhos. Sonha, vai. Sonha. Vai sonhando aí como é que vai ser o negócio. Vai fazendo a programação do sonho. Não deixa tomar o destino desse sonho, não. Aleluia,
irmão. E Deus me mostrava quem é que conhece Marcos Pereira. Pastor de dentro de presídio. Eita, Jesus. E Deus disse, olha a unção que tem em tu. Bota a mão na cabeça dele. Ele não derruba o povo. Jeová disse, eu vou te mostrar que eu sou contigo. Bota a mão na cabeça dele para ele cair. Aleluia, Jesus. E ele saiu correndo, irmão, carregando unção. E eu atrás, chegue, que tem fogo do céu aqui também. Aleluia. Chegue, que Deus é na minha vida também. Irmão, Aleluia. quando a minha esposa me acordou para sair com ela e vir aqui na igreja, quase que eu dava uma brincada com ela. Sabe por quê? Porque eu estava tendo um sonho direto com Deus e Deus comigo. Aleluia, Ela Jesus. tão carinho do lado da cama. E eu, meu filho, meu Jesus, não atrapalha não, que até no sonho eu sou Aleluia, Jesus. não atrapalha não. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Você não pode parar de sonhar. Aleluia, Jesus. O tempo passa, o mundo muda, muda as pessoas, mas não muda o pensamento daquele que sonha. O sonho que estava apagado, Deus está acendendo em tua vida. Aleluia, Jesus. O cara, ele tira, irmão. Eu estou terminando. O cara, ele está... Porque esse relógio, o ventilador ficou muito estreito. Eu vou ter lá aqui esse relógio, para eu olhar para ele direto. Que eu vou pegar a unção de Jesus. E o relógio de Acácio parou 1 hora e todo mundo voltou do tempo. Eu vou dar um sopro. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus vai dar uma volta com um crente aqui assim. Eita, Jesus. Amém, Jesus. Já imaginou, irmão? Você está pensando que está ficando velho, enferrujado, né? Olha Jesus voltando no tempo. Aleluia, Jesus. Pensa que está chegando em tua direção. Viu? Amém, Jesus. Está chegando em tua direção a providência. Aleluia. O menino agora tem como parceiro, irmão. Eu dormia no quebra-cabeça. Lá em casa era 10 pessoas, sendo 8 filhos. 5 mulheres e 3 homens. Eu dormia no quebra-cabeça. Sabe o que é um quebra-cabeça? A gente pegava os pedaços de almofada que achava no lixo. A gente morava numa casa ali na Malvina que tinha 3 vãos. Quarto, sala e cozinha e um banheirinho. Aquelas casinhas da Ceapa assim que entregou. Entramos todo mundo para dentro. E só dava para contar de noite. Todo mundo deitado numa salinha. Tudinho. Os irmãos tudo deitadinho nos pedacinhos de almofada. Cada cá fazia sua tipóiazinha. Às vezes eu olhava para o céu, via as estrelas mudando de lugar. Eu dizia, mas meu Deus, será que a gente vai crescer nessa vida e nunca vamos conseguir ser amparados por ninguém, meu Deus? Minha mãe sentava, afastada do Evangelho, começava a chorar no pé de uma cama. Meu pai embriagado, drogado, no outro canto, caindo, e nós sem compreender nada. Às vezes nossos filhos estão passando por um processo muito difícil, porque nós não estamos tomando a atitude correta. É verdade. Vamos crescer, ficando maduro. Com 12 anos o Senhor botou no meu coração de eu ir vender pão. Saía com um balaio de pão nas Malvinas. Olha o pão de madrugada. Eu disse, eu não sei roubar. Saía, quando eu chegava em escola, quando chegava na escola, comia feijão sem farinha, bebido, quando tinha. Aí botava uma caixa de didim de isopor no pescoço e saía das Malvinas até o Amigão, todos os dias. Quem tivesse pela frente era para eu vender aquele 100 didim, para ganhar equivalente a 1 quilo de açúcar e 1 quilo de arroz. Para de noite dizer, ó aqui, mano, bota no fogo para nós. Mas a vida vai mudando e as amizades vão se aproximando. E a gente começa a desejar aquilo que o vizinho da gente tem.
Os nossos amigos têm uma roupa boa, um tênis bom. A gente começa a ver o povo vivendo e a gente se matando, se sacrificando. E a gente tem vontade de experimentar daquela vida. Chega, Vitória. Aí entra na maconha. Aí falta o dinheiro da maconha, entra no roubo. É verdade. Irmão, eu estou pregando coisas profundas aqui. É, Jesus. Aí daqui a pouco tá levando tapa na polícia e achando bonito. É, verdade. O cara pensa que é lindo apanhar da polícia. Está sendo visado por todo mundo. Por onde passa. Ninguém mais tem uma confiança no noiado. Quem é que tem uma confiança no noiado? É. Vai ali e compra um açúcar, o cara manda? Não manda nada. O cara se levanta e vai. Ele fica completamente desligado da sociedade. E eu cresci desligado. Eu fiquei tão desligado que hoje eu estou pedindo a Deus que me ajude a me ligar de novo com minha família. Tem vezes que eu passo um mês sem ver minha mãe. Ela mora aqui na minha prima. A minha infância ela ainda habita no meu coração. Como eu me desliguei das coisas. Com 17 anos, já estou mais grosso. Estou trocando tapa com a polícia no quarto do povo. Por causa de droga. Consegui escapar. Corri. Escapei da mão deles e corri. Cheguei em casa no outro dia, o cara chega lá, Sereno, prenderam seu filho. Que ele viu na hora que me algemaram. Ou tentaram me algemar. Eu escutei, irmão, pulei e fiz. Estou aqui, né? O que foi? Puxa, como? Eu não vi os caras te prendendo, eu disse, deu errado para eles. Deu, olha. Só foi 3 homens. Sério. E eu fui ligeiro demais. A vida continuou. Aí fui embora para o Rio de Janeiro, voltei e pedi a Deus em mistério. Me dê uma mulher de vergonha. Se o Senhor me der, eu vou deixar de balada. Se o Senhor me der uma mulher que me respeite, de vergonha, eu vou deixar essa vida. Amei, Jesus. Aí Deus me presenteou. Toma. Mas eu não cumpri o voto que fiz com Deus. Aí ia jogar nos times de futebol, cachaça e maconha. A mulher chegou ao ponto de ir na casa da minha mãe prestar queixa para nós nos separarmos. Uma coisa que tinha que começar uma grande e linda história já estava finalizando. Vão me matar, não consegue. Deus fala comigo, eu me converto. No meio da convenção, tome pedrada, tome pedrada, tome pedrada. Mas Deus me ergueu. Aleluia, Jesus. Hoje eu estou aqui pregando uma palavra com muita autoridade, dizendo que o Deus que fez na minha vida vai fazer um ribuliço acontecer na sua. Aleluia, Jesus. O Deus que foi capaz de me tirar, irmão. Eu cheguei na macumba, escuta só. Eu cheguei na macumba, irmão. Você já viu? Você ir no inferno e o diabo não lhe querer? Primeiro eu cheguei numa igreja com o nome de Universal. Eu trabalhava entregando pão em padaria. Quando eu cheguei nessa igreja, eu com uma sacolinha de pão numa cross que eu tinha, uma bicicleta. Olhei querendo uma palavra de mudança na minha vida, irmão. Eu vi a hora eu derrubar ou ser derrubado. Quando eu cheguei, o camarada fez questão de dizer: o Satanás está na porta. Olhei para um lado para o outro, já olhei para a mangueirinha. A bicicleta já estava descendo na rua. Aí dá um final para fazer o dentro de mar. Aí disse: vamos parar para esse diabo sair daqui. Eu disse: precisa não. Fui embora. Isso, que coisa, meu irmão. Um colega meu arrumou umas negas feias mesmo. As negas eram tão feias que o camarada podia dizer que era cego. Era cego e estava dando mais de costa. Aí tomei uma cachaça brava e ele disse: aí eu fiquei. Mas quanto mais eu fechava o olho para enxergar, mais a bicha ficava feia. Eu disse: Patrícia, é o jeito de eu beber mais. Aí se eu cair, bota ela perto de mim. Pelo menos eu deito a cabeça no colo dela. A nega disse: vamos para o aniversário, nós fomos para Macumba.
lá porque encostei lá na parede. Olha, disse meu amigo, o cavalo não cada coisa depois de velho. Começaram os homens de branco, rodar lá a bunda. Tocaram fogo na mão com querosene. Misericórdia. Aí chegaram pro ouvido do outro que estava batendo tambor e disse, não está descendo nada aqui. Aí disseram, e agora? Aí disse, olha meu amigo, é aquele cabra. Misericórdia. Meu amigo, no meio daquela multidão, acharia eu. Mas foi um livramento, até que eu não me abarracar com aquela nega. Fez no livramento? Eu lembro que Deus ter fechado a minha sepultura. Eu não me abraçar com aquela mulher. Ela tinha um cheiro no sovaco, irmão, de abate. A bicha parece que foi com uma montagem grande. De longe queimava os olhos da pessoa, de longe. Eu digo, pense num colírio para não ter fim. Eu nem sabia que meus olhos estavam infeccionados, porque quando vai no colírio é que queima. Meu amigo, quando ele disse... Aí o cara chegou lá e disse, olha, você nem está com as pernas cruzadas e nem está com os braços cruzados. Misericórdia. Então, não está descendo nada aqui por causa de você. Ele disse, a gente desce por onde? Ele disse, desce. Orixás. Sabe sim, eu? Mas sabe por que ele estava descendo? Porque eu estava lá e mamãe estava cá, ó. De joelho no chão. Aleluia, Jesus. Passou-se o processo na vida todinho. Eu pensei que nunca ia chegar onde cheguei. Se Deus hoje dissesse, eu vou te recolher, é porque tinha acabado a missão que ele tinha comigo na terra. Vocês hoje acham engraçado mais eu, irmão. Mas tudo que tu está passando hoje vai servir para edificar vidas amanhã. Aleluia. Até o que está faltando hoje em tua vida, tu está sem entender. Aí quando for mais tarde, 2 horas mais tarde, Deus vai te usar para falar do que tu passasse. Aleluia, Jesus. Aí tu vai dizer, menino, por isso que valeu a pena eu passar, olha. Porque eu contando agora tem sabor de alegria, de felicidade. Mas o momento foi rancoroso, difícil, complicado. Mas o sinal que nós atravessamos foi porque Deus foi quem abriu o mar. Aleluia, Jesus. Aqui quando Deus ele toca no coração de Davi, Davi procura uma pessoa mais próxima que traga resultado. E quando a pessoa é dependente de outras pessoas, irmão, as pessoas se esquecem da gente. Mas o que é teu, ninguém vai ficar na frente não, porque vem em tua direção e é para você. Aleluia. Está pensando que aonde você mora Deus não sabe número e tudo, não? Deus sabe, meu irmão, e quando Ele quer abençoar, Ele só manda certo, viu? A Bíblia diz que Ele encontra no coração de Davi uma perturbação. Porque Davi fez isso aqui com Jonathan, ó. O que é isso? Aliança. Aliança. E aliança que é feita não pode ser quebrada. Então ele começa a se lembrar do defunto. Mas é porque ele diz, será que tem alguém da casa de Saul que esteja vivo? Para que eu use de beneficência para com ele? Aí disse, existe um cara aqui, que ele trabalhou na casa do rei Saul por nome de Ziba. Ele disse, chama esse camarada para conversar comigo. A Bíblia diz que Ziba se apresenta ao rei Davi. E o rei Davi ali ele pergunta, existe alguém da casa de Saul para que eu use de bondade com ele? Mas quando ele chama Ziba, ele não conhecia Ziba, irmão. E ele vê Ziba se aproximando e diz, é tu, Ziba? Ziba teria que dizer, sou sim. Sou eu que me apresento a ti. Mas quando ele mandou chamar Ziba, com certeza Ziba botou no seu coração, Davi sabe que eu servi a Saul, e eu aqui dentro sou um perigo para ele. O reinado dele pode ter alguma ameaça. Então com certeza ele vai ficar algum pretexto para me afastar das minhas atividades. E vai me destruir. Então olha a sabedoria que Ziba tem quando se apresentou diante do rei. O rei Davi disse, é tu Ziba? Ele disse, servo teu. Não era para ele dizer servo teu. Era para ele dizer, sou eu sim o Ziba que você procura. Mas ele foi logo se humilhando, irmão. Sabe o segredo da vitória? É se humilhar na presença de Deus. É, Jesus. É se humilhar na presença daquele que pode mudar. Ele disse, sou eu, servo teu.
Ele disse, existe alguém na casa de Saul para a gente mudar a história? Ele disse, existe um, mas não traz risco nenhum no teu reinado, porque ele é aleijado dos 2 pés. Ele só pensava, irmão, na parte de destruir Ziba. Só que a parte de Davi era de restituir o que foi perca. Você está entendendo? Tem pessoas que estão te vendo fracassado, pensando que você não vai sair dessa, pensando que você vai andar atrapalhado, sem direção, errante, se equivocou-se, perdeu mais uma vez. Sabe por quê? Porque o mandado é do Senhor. Aleluia, Jesus. O mandado é de Deus. Então te prepara para Deus fazer as portas que estão fechadas se abrir. Te prepara para receber da parte do Senhor. Você faz entrevista e não dá certo. Mandam te chamar e não dá certo. Sabe por quê? Porque você tem que tomar uma decisão, é para Jesus. É verdade. Vai mandar. O empresário vai, gosta do teu perfil e tudo. Vai, faz a entrevista e vem para casa aguardar a resposta. Sabe quantas vezes vão te chamar? Nenhuma. Porque existe um Deus que é justo. E ninguém brinca com Deus. É verdade. Tem que se renovar com Deus. Tem que querer Deus. Não precisamos entrar aqui querendo só as bênçãos de Deus, não. É verdade. Nós temos que querer Ele. A mina é Jesus. Eu quero Jesus e Jesus me dá o restante. Amém? Amém. Não com essas palavras, porque esse relógio está caindo. Esse relógio. Ele não vai adiantar meia hora nele. Ainda vai dar 9 horas. Gente. Amém, irmão? Amém. Tem ensaio amanhã? Irmão,